Pastor Donizete, Igreja da Promessa, lendo o livro do Peregrino, capítulo 18, parte B. Agora regozijo-me na esperança da glória de Deus. E afastaram-se daquele homem que, rindo-se dele, seguia o seu caminho. O ateu foi embora. Vi então no seu sonho que foram andando até chegarem a um certo país, cuja atmosfera torna sonolentos todos os estrangeiros. Esperança começou a experimentar os efeitos do novo ar que respirava e, sentindo-se muito pesado e com muito sono, disse para Cristão. Esperança vai dizer agora: estou com tanto sono que mal posso ter os olhos abertos. Deitemo-nos, pois, um pouco e durmamos. Cristão respondeu: nem falemos nisso. Olha que podemos adormecer e não tornarmos a acordar. Esperança então responde: então por quê? Irmão, o sono é doce para quem trabalha. Se dormirmos um bocado, levantar-nos-emos refrigerados. Cristão responde: não, te lembras de que um dos pastores nos disse que devíamos tomar cuidado com a terra encantada? Neste conselho, queria dizer-nos que nos abstivéssemos de dormir. Não durmamos, pois, mas velemos e sejamos sóbrios. 1 Tessalonicenses 5 e 6. Esperança responde: reconheço o meu erro e vejo que, se estivesse só, teria corrido o perigo de morrer. Bem dizia o sábio: melhor é estarem dois juntos do que estar um só. Eclesiastes 4 e 9. A tua companhia tem sido um bem para mim, o que já é uma boa recompensa para o meu trabalho, disse Esperança. Cristão responde: então, para não adormecermos, comecemos um bom discurso, uma boa conversa. Da melhor boa vontade, disse Esperança. Cristão: por onde começamos? Esperança: por onde Deus começou para conosco. Faze tu o favor de principiar. Cristão responde: vou então fazer-te uma pergunta. Como chegaste a pensar em fazeres o que estás fazendo agora? Um pouco de água. Cristão: vou então fazer-te uma pergunta. Como chegaste a pensar em fazeres o que está fazendo agora? Esperança responde: quereis dizer como cheguei a pensar no bem da minha alma? Cristão: sim, é isso mesmo. Era essa a minha intenção. Esperança responde: bem, havia já muito tempo que eu me deleitava no gozo das coisas que se viam e se vendiam na nossa feira. Coisas que, segundo creio agora, me teriam sepultado na perdição e na destruição, se tivesse continuado a praticá-las. Cristão responde: que coisas eram essas? Esperança responde: eram os tesouros e riquezas deste mundo. Também me deleitava muito no bulício, na embriaguez, na maledicência, na mentira, na luxúria, a infração do dia do Senhor e muitas outras coisas que todas tendiam à destruição da minha alma. Mas, por fim, ouvindo e considerando as coisas divinas de que tu me falaste, do nosso bom e querido fiel Salvador, que morreu por sua fé, vida exemplar, o querido fiel, falando do fiel, que tinha morrido, na feira da vaidade, vim a concluir que o fim de todas estas coisas é a morte, conforme Romanos 6, 21 a 23, e que por meio delas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, conforme Efésios 5 e 6. Mais uma aguinha. Cristão responde: e ficaste logo nessa íntima convicção? Esperança: não quis conhecer desde logo a maldade do pecado, nem a condenação que se lhe segue. Diligenciei antes, quando o meu espírito começava a comover-se com a palavra, fechar os olhos à luz. Cristão: mas para que resistias desse modo aos primeiros esforços do Espírito de Deus? Esperança responde: por estas coisas. Primeiro, ignorava que aquela era a obra de Deus em mim. Nunca pensei que Deus começasse a conversão do pecador pela convicção do pecado. Segundo, o pecado era ainda muito agradável para minha carne e eu sentia muito ter que abandoná-lo. Terceiro, não pude despedir-me dos meus amigos e companheiros cuja presença e cujas ações tanto me alegravam. Quarto,
Eram tão incômodas e tão cheias de terror as horas em que sofria por essas convicções que o meu coração não podia suportar nem sequer lembrança delas. Cristão, quer dizer que algumas vezes pudeste desembaraçar desse incômodo? Esperança, sim, mas nunca me desembaraçava de todo, de modo que tornava a ficar tão mal ou pior do que antes. Cristão, e o que era que outra vez te trazia à memória os teus pecados? Esperança, diferentes coisas. Por exemplo, simplesmente o encontrar na rua um homem bom, ouvir alguma leitura da Bíblia, uma simples dor de cabeça, saber que algum vizinho está doente, ou ouvir tocar a defuntos, pensar na morte, ouvir falar de uma morte repentina, ou presenciá-la, mas especialmente pensar no meu próprio estado, em que devia comparecer em juízo brevemente. Cristão, e pudesse sentir alguma vez alívio ao peso dos teus pecados quando te ocorriam esses pensamentos? Esperança. Pelo contrário, tomava esta posição mais firme na minha consciência, e só pensar que havia de voltar ao pecado, ainda que o meu coração estivesse inclinado para ele, era para mim um duplo tormento. Cristão então disse, que fazias então? Pensava que devia fazer esforço para me emendar a minha vida, porque de outra sorte era inevitável a minha condenação. Cristão disse, não fizeste esforços? Sim, e tornava a fugir, não só dos meus pecados, mas também dos meus companheiros de pecado. Ocupava-me em práticas religiosas, tais como orar, ler, chorar, meus pecados, falar na verdade a meus vizinhos. Isso fazia muitas outras coisas que seria fastidioso e difícil de enumerar. Cristão, já te julgavas bom por procederes desse modo? Esperança, sim. Mas por pouco tempo, muito depressa, tornava a prostrar-me à minha aflição, apesar de toda a minha reforma. Cristão disse, mas como? Se já estavas reformado? Esperança, por várias razões. Lembrava-me das palavras como estas, todas as nossas justiças são como trapos de imundície perante o Senhor. Isaías 64:6. Pelas obras da lei não será justificada a carne. Gálatas 2:16. Depois de ter desfeito tudo o que vos foi mandado, dizei, somos servos inúteis. Lucas 17:10. E outras do mesmo estilo. Depois punha-me a discorrer deste modo. Se todas as minhas obras de justiça são trapos de imundícia, se pelas obras da lei ninguém pode ser justificado, e depois de termos feito tudo quanto nos foi mandado somos servos inúteis, é loucura querer chegar ao céu pela lei. E continuava a pensar, um homem contraiu uma dívida com um certo negociante, ainda que dali em diante pague de pronto tudo quanto comprar. A sua antiga dívida continua existindo no livro de conta corrente. E mais dia menos dia, pode o negociante vir demandá-lo por ela e fazê-lo prender até ser embolsado. E como aplicaste esse raciocínio a ti mesmo? Paro aqui para continuar no próximo capítulo. Deus abençoe. Continua aí, firme.